no domingo retrasado nós estávamos falando daqueles 12 espias que foram enviados por Moisés para espiar a terra, uma promessa que Deus tinha feito, né, que daria uma terra, e Moisés enviou lá 12 homens para espiar a terra, e a gente conhece bem o texto. Dos 12, quando eles voltaram, 10 reconheceram que a terra era boa, mas infamaram a terra, viram gigantes, né, os descendentes de Anak, os Enaquins, que são gigantes, disseram que se viam como gafanhoto diante dos olhos dele. Ninguém falou nada, mas eles se viam assim. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro dele. Eles estavam livres, mas ao mesmo tempo, estavam livres por fora, mas estavam presos por dentro, eram escravos. Agora, Josué e Caleb tiveram uma outra postura, né? E era isso que a gente estava compartilhando, porque nós somos livres, nós acabamos de cantar que nós somos livres, mas vivemos que parece que nós estamos presos. Algumas áreas da nossa vida estão presas, porque nós estamos presos, né? E aquele povo, ele estava preso lá no passado. Estavam presos no passado, naquilo que tinha acontecido lá, e se levantaram contra Moisés. Enquanto Moisés estava lá, eles fizeram um bezerro lá embaixo. Arão foi induzido por ele, se deixou levar, e aconteceu aquela situação. Reclamaram que não tinha comida, Deus mandou comida do céu. Reclamaram que não tinha água, Deus mandou água. Providenciou a água lá da rocha. Mas eles estavam presos, né? Eles precisavam se libertar daquilo lá. E eles murmuraram, né? Eles murmuraram, e 40 anos rodando ali. Então, na ida dos espias lá, que foram 40 dias, para cada dia um ano, 40 dias lá e 40 anos rodando ali. E uma geração toda se perdeu, só entraram os de 20 anos para baixo. Uma geração toda se perdeu e não entrou na terra. Mas Deus cumpriu a palavra dele, porque Deus tinha feito uma promessa que daria aquela terra. Moisés viu a terra, não entrou, né? Nem ele, nem Arão. Ele foi penalizado por Deus naquela questão da água lá, e ele não entrou, mas Deus ainda permitiu que ele subisse, visse toda a terra e falou: você não vai entrar. Quem vai entrar com esse povo vai ser Josué, o seu auxiliar aí, o seu servo, ele que vai entrar. E Josué entrou com aquele povo, conquistou aquela terra. E não conquistou tudo, porque Josué morreu, mas ainda tinha muita terra para ser conquistada. E acabou depois que Josué morreu, mas ele já deixou dividido lá, as 12 tribos, cada um tinha a sua parte, mas ainda tinha mais terra para conquistar. E depois que Josué morreu, eles acabaram se corrompendo. Enquanto Josué estava ali, eles se mantiveram fiéis, mas quando Josué partiu, mais na frente eles se corromperam. A ordem era para exterminar os povos ao redor, eles chegaram lá e não exterminaram os cananeus e foram deixando, e aquilo que Deus havia predito aconteceu. Eles se corromperam, e Deus havia dito: se corromper, vocês vão sofrer as consequências da corrupção. Isso aconteceu com eles, e aí Deus começa a levantar juízes, né, para conduzir aquele povo. Então, toda vez que Deus levantava um juiz, arrumava a casa, ficava tudo bem, o juiz morria, eles se corrompiam de novo, o inimigo vinha, eles se perdiam, Deus levantava outro juiz, e assim até chegar ao ponto do último juiz ser Samuel, e de Samuel eles pedirem um rei, e vir Saul, e aí a história segue, né? Então é muito interessante a história desse povo, que é um povo de Deus, que Deus tinha feito uma promessa a Abraão lá atrás, em Gênesis 12, que de Abraão seria bendita todas as famílias da terra. A gente sabe a história de Ismael, de Isaac, né, a descendência, a promessa era em Isaac. Depois vem Jacó e as 12 tribos, mas Deus lá em Êxodo capítulo 19 faz uma aliança com aquele povo, separa aquele povo e fala: ó, vocês são meu, uma nação separada para mim, uma nação santa, sacerdócio real, são vocês, o povo de Deus.
Então Deus separou aquele povo não só para ser dele, né? Não só para ser dele, mas para estar com ele e ser portador da bênção dele para a humanidade. Passava por eles. Tanto que quando eles saíram lá do Egito, e quando eles foram para o Egito, primeiro foi José que foi vendido como escravo, e depois Jacó vai com toda a família, e eles acabam se multiplicando, e morre José, morre Jacó, e se levanta o faraó que não conhece, aí Deus levanta Moisés para que os tire de lá, porque eles estavam na escravidão, estavam na opressão. Mas não somente eles foram para o Egito. Como a fome era geral em toda a terra, muitas outras nações, muitos outros povos foram para lá. E quando eles saem de lá, a Bíblia diz que eles não saíram de mão vazia. A orientação de Deus era para que eles pedissem aos vizinhos prata, ouro. Eles saíram com bens de lá e saíram uma leva de estrangeiros junto com eles. Tinha estrangeiros junto com eles, que estavam debaixo daquela bênção deles. Isso já era uma sinalização para a questão dos gentios, para a salvação da humanidade, que seríamos nós, né? Isso já era uma condução. Esses estrangeiros que estavam lá já representavam aqueles estrangeiros que somos nós, que não somos naturais de lá, judeu natural, mas pela fé nós seríamos salvos, né? Filhos da fé de Abraão, né? Não filhos naturais, mas filhos da fé. Então, esse povo era portador de uma bênção e tinha que compartilhar essa bênção com as outras nações. Então, quando Deus diz, não se mistura, não se corrompe, é porque se ele se corrompesse, primeiro, o pecado separa de Deus, então eles já iam se afastar de Deus. Segundo, eles iam servir a outros deuses. Então, o propósito maior de Deus, de que a humanidade fosse abençoada e servisse a ele, era quebrado ali, porque eles se corromperam. Então, o propósito seria perdido. Então, eles tinham um propósito ali. E aí é muito interessante isso. Então, o texto que nós vamos ver hoje se encontra no livro de Josué, no capítulo 15. Perdão, é capítulo 14, é que o vento virou aqui, capítulo 14, a partir do verso 6. Eu fiz essa recapitulação, essa introdução, para que nós chegássemos a esse texto, que é aquilo que nós vamos compartilhar essa noite. Então, como eu falei a vocês, o ano passado, esse ano ainda, Deus nos deu a visão, no ano passado para esse ano, que seria o ano da multiplicação. Para esse ano, Deus nos deu 2021, como está escrito ali, vivendo as promessas de Deus. Esse é novo, nós trocamos, botamos ontem, tiramos aquele da multiplicação e botamos ontem. E o texto base ali é Números 23:19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Essa é a palavra de Deus. Então eu sempre falo com a igreja, né, muito particularmente com o Reinaldo e com o Francisco e a liderança, no sentido do seguinte: eu tenho um certo cuidado com esse tipo de coisa. Eu tinha uma certa reserva. Há um tempo atrás eu não faria isso aqui, porque parece que o controle é seu e você determina que o ano vai ser aquilo ali. Então eu mando em Deus, então esse ano vai ser o ano da colheita, esse ano da prosperidade, esse ano, né? E na realidade não é isso. Quem determina é Deus, né? Mas nós vimos lá, igual o propósito nós fizemos. Deus deu uma direção, nós fizemos um propósito, né? E no começo nós falamos, nós vamos fazer a nossa parte. Agora Deus é Deus, ou ele responde ou não responde, é o propósito dele, né? Ele é soberano. E nós vimos aí o testemunho.
Então, quando a gente coloca ali vivendo as promessas de Deus, nós não determinamos nada, mas nós vamos tomar posse daquilo que já está liberado, porque as promessas de Deus já foram liberadas. E foi o que aconteceu com aquele povo. Deus já tinha liberado, Deus fez uma promessa e falou que já tinha uma terra separada. Então o que eles tinham que fazer? Era tomar posse. Eles tinham que crer e tomar posse. Há um consenso entre os estudiosos que a Bíblia tem em torno de 8.000 promessas, ou um pouco mais. 8.000 promessas. E aí, essas promessas, elas se cumprem em nós. Então, eu estava falando para o Reinaldo hoje, antes da gente começar aqui, que existem promessas que elas são universais, ou seja, para toda a humanidade. Quando nós olhamos lá na questão do dilúvio, no final, Deus fala para Noé, eu vou colocar um arco no céu, toda vez que aparecer o arco-íris, é um sinal de que eu nunca mais vou destruir a terra com água. Então essa é uma promessa para a terra, para a humanidade, seja o crente ou o descrente. Se ela vem, mata todo mundo que está embaixo. Então é promessa universal. Se o generoso vai prosperar, é o generoso. A chuva vem para o justo e para o injusto. Então existem promessas que são universais. Aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se exalta será humilhado. Isso é para todo mundo, crente e não crente. Eu lembro da história do jogador de futebol famoso dessa nação, dos mais famosos, né? Que eu vi chorar em rede nacional, que ele dizia, eu sou o cara, né? Eu não preciso nem treinar. Treinar para quê se eu já sei o que fazer? Romário. E aí ele batia no peito e dizia que ele era o cara. Mas quando ele teve uma filha, na condição que teve lá, no síndrome de Down, ele quebrou. Ele viu que ele não era ninguém, que ele não mandava nada, a postura dele mudou. E naquele mesmo ano, ele que era top, ele não foi convocado para uma Copa do Mundo e chorou em rede nacional, que ele se exaltou e bateu no peito e dizia que ele ia, e ele não foi. Então existe promessa que é universal, existe uma lei que é universal, nós precisamos entender isso. Agora, existem promessas para nós, para o povo de Deus. E essa, lá, quem não é povo de Deus não vai disputar. A terra era para o povo de Deus. Deus ia desalojar aqueles povos que não eram de Deus para colocar quem lá? O povo de Deus. Então tem promessas que são para nós. A promessa de vida eterna para quem que é? É para nós. Não é isso? Aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, se ele não crê, todo mundo é filho de Deus. Nós sabemos que não, segundo as Escrituras. Criatura de Deus, filho aqueles que recebem Jesus, entregam a vida a Jesus, nasce de novo a parte dele. Então nós precisamos entender isso. Então as promessas, elas já estão liberadas. O que nós precisamos fazer? É viver as promessas. E quando eu digo promessa, normalmente quando a gente fala assim, fulano foi abençoado, o que você pensa? Normalmente, isso é para todos nós, né? Se pensa que ganhou muito dinheiro, que recebeu uma bênção grande, material, né? Mas a bênção, ou as bênçãos, não são só materiais. As bênçãos que estão descritas lá para Abraão, para toda a terra, não são bênçãos materiais, são bênçãos espirituais. Então, no pacote, tem bênção espiritual e tem bênção material. O que nós acabamos de ouvir da Beth? Em algum momento ela falou assim de finança, que recebeu uma bênção financeira grande lá? Não. Agora que a Gisele foi abençoada lá e a casa foi abençoada, mas ela está falando de coisas espirituais. Então nós precisamos entender isso. Então tem promessas espirituais, de bênçãos espirituais, e tem promessas materiais. Nós somos integrais. E as bênçãos, elas são integrais.
Jesus falou assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Isso é promessa? Ele promete que se vier a ele, ele vai aliviar. É isso? Isso tem a ver com o interior, isso tem a ver com você estar sobrecarregado. É bênção, meu irmão. Então nós precisamos entender isso. E a partir daí ter uma postura de tomar posse das bênçãos de Deus. Então que 2021 seja assim, que nós possamos viver as promessas de Deus. Amém? Então vamos lá. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela sua palavra que nós vamos compartilhar agora. Que o Senhor possa falar aos nossos corações essa noite por meio da sua palavra. Que a nossa mente, que o nosso coração esteja aberto para receber a tua palavra, Senhor. E aquilo que o Senhor projetou para fazer essa noite, fazer esse ano que vem, por meio da sua palavra, venha acontecer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Capítulo 14, a partir do verso 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do Quenezeu, Jefoné, lhe disse: você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés. Quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do Quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Então é interessante, porque Deus fez uma promessa, através de Moisés, fez uma promessa a Calebe. Você pode ver essa promessa lá em Deuteronômio, no capítulo 1, do verso 34 ao 40, quando essa promessa é feita a ele. E o tempo passa, ele não esquece da promessa. 45 anos feita a promessa. Josué vai dividindo a terra. Em dado momento, Calebe chega para ele e fala: bom, agora eu quero falar com você. Você sabe da promessa. Agora chegou a hora, agora eu quero aquilo que meu Deus me prometeu. 45 anos depois. E é interessante que ele não desanimou, ele não desfaleceu naqueles 45 anos. O vigor dele manteve, né? E aí eu lembro, assim, a referência que me vem à memória agora é de um pastor chamado Kate Newman, que o Francisco teve a oportunidade de levar ao aeroporto, ou buscar no aeroporto, um pastor americano, e que ele já tinha lá para mais de 80, né? Mas o velhinho era cheio do óleo, trabalhado no fogo, e ele pregava, ele pulava. Como é que ele tem energia? Ele corria e pulava, né? Aí me fez lembrar dele agora, né?
o vigor dele com a idade que ele tinha. E essa lembrança dele agora é interessante, porque ele liberou uma palavra, uma promessa para as nossas vidas. Simone lembra, Francisco lembra, Beth lembra. Nós fizemos um café ali em Neves, né? E fizemos um café, ele veio e trouxe uma palavra para a gente, e está gravado isso, eu vou até ver se a gente consegue, né, a gravação em vídeo, e ele falou que esse grupo se tornaria a maior igreja de São Gonçalo. Isso foi o que ele falou. Deus usou a vida dele e falou: esse grupo vai se tornar a maior igreja de São Gonçalo. Apenas vocês fiquem atentos com a distração. Cuidado com a distração. Porque se vocês se distraírem, vocês vão se perder. Essa foi a palavra que ele liberou lá atrás. Agora lembrei dele. Está guardado. Mais de 10 anos, 12 anos está guardado. E é interessante porque o vigor de Caleb era o mesmo. Ele falou: a mesma disposição que eu tinha quando eu tinha 40, que eu fui lá, com 85 eu estou aqui, meu filho. Estou inteiro. Me dá minha promessa. Por quê? Porque a promessa tinha sido liberada. A promessa tinha sido liberada. Agora é interessante, eu estava até brincando com a Renata hoje, falando dele, né, falando desse texto, falando dele, Caleb. E eu comecei a rir, e ela falou assim: por que você está rindo? Eu falei: eu estou rindo porque o velhinho foi ousado. Ele era ousado mesmo na fé. Porque ele fala aqui, você lembra quando nós fomos lá, que tinha os Enaquins, que eram os gigantes? Eu vou lá, pai. Eu quero a terra onde estão os gigantes. Eu vou tirar eles de lá. Falei: que cara ousado, ele não podia, né? Não, eu vou tirar ele de lá. Eu vou tirar ele de lá. Se Deus for comigo, não importa se tiver gigante lá, a promessa é minha, eu vou tomar posse. Ele não poderia, com 85 anos, falar: quando eu tinha 40 dava para encarar um gigante, mas com 85 não dá não. Mas a fé permaneceu inteira, meu irmão. Ele estava ligado na promessa. Ele: não, é aquela terra que ele me prometeu, aquela terra é minha. Se ele me prometeu, é aquela terra, porque ele falou: aonde você colocou o pé, essa terra é sua. Então o que eu aprendo aqui, e a gente vai levar para 2021, meu irmão, não importa quem esteja na terra, se Deus nos deu, é nossa. Não importa que gigante tenha tomado posse daquilo que é seu e que Deus te prometeu. Não importa. Não importa. Não importa o tamanho. Ele passou. Vocês vão entender. Vou explicar a vocês o que aconteceu nesse momento. Passou um gigante aí, muito grande, uns 3 metros. Se eu falo, ele podia achar que eu estava falando com ele. Já passou? Já foi? Eu não sou igual a Caleb, não. E nem tenho 85. Né? É que ele pode entender errado. Mas isso foi só para confirmar a confirmação de Deus, viu? Então não importa. É seu, meu irmão. Deus falou que é seu, é seu. Se ele falou que é seu, se ele prometeu, é seu. Pode estar quem estiver lá. Né? Imagina você chegando naquele lugar e você fala: levanta. Pode levantar, pode sair, que o lugar é meu. Se Deus prometeu, Deus prometeu. Não importa quem esteja lá. Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Deus não é homem para que minta. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E ele cumpriu na vida de Caleb. Ele cumpriu. Passou o tempo, mas ele cumpriu. Agora é interessante aquilo que a gente falou da postura, quando nós tivemos propósito. O que aconteceu com Caleb? A promessa tinha sido feita, passou um tempo, e o que ele fez? Qual foi a atitude dele?
Ele foi lá a quem de direito e se colocou para a promessa dele. Não é isso que ele fez? Então essa tem que ser a nossa atitude. Essa deve ser a nossa postura. Nós vamos chegar e vamos nos colocar. Agora, se Deus tem promessas e a gente fica quem? Culpado é Deus? Culpado é Deus? Não. Sou eu que não vou lá e não vou viver segundo a promessa. Todos aqui já foram lá na minha casa. Todo mundo foi. Né? Eu lembro da Ana, quando chegou lá, eu estava até o telefone resolvendo um problema, não pude dar atenção na hora que ela chegou. Depois ela falou para mim assim, Renato, parece uma casa na roça, parece uma casa de campo, parece um negócio, né? E aí, todos sabem como nós fomos abençoados. Mas nós caminhamos segundo uma promessa feita por Deus. Uma das promessas de Deus. De mais de 8.000, nós tomamos posse de uma das promessas de Deus e vivemos segundo aquela promessa. E Deus cumpriu o que a palavra dele diz. Buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí eu lembro, a gente fazendo a obra, quanto nós andamos a pé, a gente fazendo a obra, e nós não paramos, e priorizando o reino, A gente nunca disse não para socorrer ninguém. Quantas vezes eu e ele, elas ficavam sentadas na porta, 11 horas sentadas na porta da igreja, a gente apagando incêndio na casa dos outros. A gente nunca disse não. A gente nunca se furtou de servir ao reino de Deus, de priorizar o reino de Deus. E o que aconteceu? A palavra se cumpriu. A promessa se cumpriu. Então nós vivemos essa experiência. Então é isso que nós precisamos aprender. E aqui eu não estou falando de teologia da prosperidade, não. De botar Deus na parede, eu não estou falando nada disso. A gente está falando da palavra de Deus. O cumprimento da palavra de Deus. Porque aí também, por conta de nós termos a nossa reserva e temos que ter a nossa resistência da questão da teologia da prosperidade, que eu só quero a bênção, mas não quero o abençoador, a gente deixa de desfrutar das bênçãos de Deus. Porque aí nós vamos por extremo. E todo extremo é errado. Todo extremo é errado. Eu não posso ir para os extremos. Ou eu vou buscar demais a prosperidade, só a bênção de Deus e não a Deus. Não é isso? Ou não. Eu vou ficar quem? Por conta disso, eu acho até que é pecado. Deus não falou que o dinheiro é ruim. Deus falou que o amor excessivo ao dinheiro que não é bom. E aí eu lembro de uma moça, né, que nós congregamos com ela um tempo, lembrei dela agora, que certa vez ela falou para a mãe assim, mãe, estar com Jesus é maravilhoso. Estar com Jesus com dinheiro então é melhor ainda. E essa moça é muito abençoada financeiramente. Né? De vez em quando, agora não tem visto, por causa da pandemia, mas de vez em quando a gente via umas fotos dela, no RJ, aparecia o nome dela e umas fotos lá na Urca, que ela trabalha na Urca. Daiana sabe de que eu estou falando. Eu estou falando isso para ela saber de que eu estou falando. Né? Então, servir a Deus é bom demais. Estar com Deus é bom demais. Se eu puder estar com Deus com uma condição melhor, melhor ainda. Eu estava com o Reinaldo ali, foi encostando um carro muito bonito. O carro está encostando, eu falei para o Reinaldo, esse carro, conheço esse carro do Gênesis, conheço esse carro do Rogério, mas esse carro, não conheço não, está encostando o carro. Aí o Reinaldo falou, acho que é para aqui. Eu falei, será que ele já liberou a promessa? Ainda nem preguei. Aí tô olhando aí, me sai François de dentro do carro, o carro está lá. Aí eu falei, François, isso é uma prévia. Isso é uma prévia. É uma prévia.
A prévia da promessa, da bênção. Então nós precisamos entender isso, amém? Agora, para eu viver a promessa, primeiro, eu preciso conhecer as promessas. Porque senão, como que eu vou desfrutar daquilo que eu não conheço? Como que eu vou viver aquilo que eu não conheço? Então, primeiro, eu preciso conhecer. E Caleb conhecia a promessa. Caleb, além de conhecer, ainda teve a oportunidade de ir ao vivo lá ao lugar da promessa. Nós temos tido alguns sonhos aí, né? E nós, aqui eu e minha filha, nós temos algo no nosso coração, um lugar especial que nós estamos aguardando. Se Deus nos der, abala a estrutura geral, como diz os outros. Aí vocês vão ver o que Deus faz, se nos colocar lá. Mas, primeiro, eu preciso conhecer. E como que eu conheço? Através da palavra de Deus. Se as promessas de Deus estão aqui, então eu preciso conhecer a palavra de Deus. Amém? Então, que esse ano de 2021, eu não sei quantas vezes você já leu a palavra de Deus. Nós que lemos os heróis da fé, nós vimos lá os homens de fé. Os homens de fé. Tem um deles lá que leu a Bíblia 200 vezes e 100 de joelho. Eu falei, meu Deus, se eu chegar a 200 vezes, não precisa nem ser 100 de joelho. 200 vezes 100 de joelho. Então está aqui, ó. Está aqui, a bênção está aqui. As promessas estão aqui. Então, que 2021 você possa começar a conhecer melhor as promessas de Deus. Então, o propósito número 1, conhecer as promessas de Deus para viver as promessas de Deus. Amém? Então, faça o seu plano aí de leitura. Não sei, tem diversos planos de leitura. Tem aí 2 capítulos por dia, 5 no final de semana, 4 no final de semana. Aí é com você, de acordo com a sua disponibilidade. Mas se disponha, se proponha para viver as promessas de Deus, a conhecer as promessas de Deus. Porque quando você vier para cá, você não só vai conhecer as promessas de Deus, você vai ser tratado por Deus, você vai ser trabalhado por Deus, pela palavra de Deus, e você vai estar mais próximo de Deus. Que o mais importante em viver as promessas de Deus é que não tem como você viver as promessas de Deus sem Deus. Isso é lógico. Como você vai viver as promessas de Deus sem Deus? Então, o maior benefício é você estar com Deus, é desfrutar do próprio Deus, e era isso que Deus queria para aquele povo. Quando eles foram sair de lá, Deus falou para Faraó: deixa sair o meu povo para me adorar. E quando Moisés ia lá, ele falava para Faraó: deixa o povo ir para adorar a Deus. Então a primeira saída lá, a primeira bênção era estar com Deus. E Deus faz uma aliança e fala: vocês são propriedade exclusiva minha, vocês vão estar comigo. E quando eles saíram, Deus deu sinais que estava com eles. No caminho Deus estava com eles. Quando Moisés sobe o Sinai, Deus se mostra lá. Na tenda do encontro, cada vez que a glória de Deus se manifestava ali, era sinal que Deus estava. Então a maior bênção, meu irmão, é você desfrutar da presença de Deus, da comunhão com Deus. Então, vamos viver as promessas de Deus, porque nós vamos viver mais próximo de Deus e viver com Deus. Amém? Essa é a bênção maior. É você estar com Deus, em comunhão com Deus. Então, para que nós venhamos a viver, nós precisamos conhecer as promessas. Segundo, nós precisamos crer nas promessas. Que eu posso conhecer, mas de repente eu não creio. Não, está escrito aqui, mas eu preciso crer, ter fé. Preciso crer. Eles creram. Os outros 10 não sabiam? Eles sabiam. Eles conheciam, como os 12 conheciam.
Mas 10, eles viram, pegaram o cacho de uva que 2 tinham que carregar, mas eles não creram que Deus era capaz, era poderoso para dar aquela terra a eles. Então, preciso conhecer e preciso crer. Certa vez um homem pediu a Jesus: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E quando nós olhamos lá para a questão de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, quando Jesus chega e Marta vai até ele, depois Maria vai, e Marta fala para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Confere, foi isso que ela falou? Depois ela foi até Maria, e Maria vem, e Maria repete a mesma coisa. Maria fala para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Entretanto, tem uma diferença na fala, tem um acréscimo na fala de Marta com relação a Maria. Marta falou assim, a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Entretanto, eu sei que tudo que o Senhor pediu, Pai, Ele te concederá. Aí Jesus falou: Marta, seu irmão vai ressurgir. Ela falou: eu sei, na ressurreição dos últimos dias. Ela estava falando de salvação, mas ele não estava falando de salvação, da ressurreição na salvação. Ele estava falando do milagre que ia acontecer. E depois ele falou: Marta, Marta, eu falei para você, se creres verás a glória de Deus. Então tem uma fé salvífica, que eu creio, sou salvo, eu creio, salvo, amém? Amém? Mas tem uma outra condição de fé, que é aquela que traz à existência as coisas que não existem, é a fé sobrenatural, é que move o sobrenatural, é que faz o milagre, que traz o milagre à existência, meu irmão. Então é essa fé que eu preciso ter para tomar posse das promessas de Deus. Porque senão eu conheço tudo da palavra de Deus, mas não vivo o que está ali. Aí como Tiago diz, eu sou ouvinte e não praticante, eu não pratico. Se eu não pratico, como que eu quero promessa se eu não pratico a palavra de Deus? Então conhecer a promessa só não basta, eu tenho que conhecer e tenho que crer. Amém? Não importa. Tem promessa para a igreja, que a igreja ela iria avançar e vai avançar. Nós fomos comissionados pelo Senhor. Amém? Aí o que diz para a igreja? O que diz para a igreja? Qual é a promessa? Que as portas do inferno, se não prevalece, não prevalece. Não é a nossa porta que vai resistir ao ataque deles. Não é eles contra nós, somos nós contra eles. É nós que vamos avançar. É a palavra de Deus, é a promessa de Deus, meu irmão. E aí eu tenho que tomar posse da palavra de Deus, crer nesse sentido que a palavra de Deus é verdade. Porque está escrito ali, ó, Deus não é homem para que minta, Ele não mente. Acaso promete e deixa de cumprir? Ele cumpre, meu irmão. Agora eu preciso conhecer, preciso crer e preciso tomar posse. Eu conheço, eu creio, mas eu não tomo uma atitude, uma posição para tomar posse. Senhor, a tua palavra é assim. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei. Ele falou para Josué: esforça-te, bom ânimo, seja corajoso, não tenha medo, porque eu estou contigo. E Jesus, quando ele, lá em Mateus 28, a partir do verso 18 ao 20, ele fala da grande comissão, ele fecha dizendo: e eis que estareis convosco até a consumação dos séculos. Então ele está conosco. Pode uma mãe abandonar? Todavia, eu nunca abandonarei. Essa é a palavra de Deus, meu irmão. E nós precisamos tomar posse da palavra de Deus.
E aí Deus tem o melhor para nós, Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você. Então que 2021, que está às portas, possa ser um ano que nós possamos viver as promessas de Deus. Que nós possamos viver as promessas de Deus. Conhecer as promessas de Deus, crer nas promessas de Deus e tomar posse das promessas de Deus, como Caleb fez. Caleb conhecia, Caleb creu e Caleb tomou posse. E aí, querido, isso é pessoal. Você pode sair daqui e nada acontecer. O ano pode mudar, mas você continua na mesma situação. Aí é com você. Aí é comigo. É com cada um. E é interessante, porque no capítulo 15, nós estávamos no 14, no capítulo 15, a partir do verso 13. Diz assim: conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma porção da terra em Judá, que foi Kiriat Arba, isto é Hebron. Arba era antepassado de Enaque. Caleb expulsou de Hebron os 3 Enaquins, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Enaque. Ele foi lá e expulsou 3 gigantes lá, não foi um só não. 3. E segue. Dali avançou contra o povo de Debir, anteriormente chamado Kiriat Zefé. E Caleb disse: darei minha filha Aquesa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Zefé. Oteniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou e Caleb lhe deu sua filha por mulher. E é interessante porque ela, no 18 diz assim: quando Aquesa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Caleb: o que você quer? Quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras no Negueb, dê-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e inferiores. O que é que me chama a atenção aqui? Caleb tomou posse daquilo que era dele, da promessa que era dele, e abençoou a sua descendência, que era sua filha. Ele deu o melhor. E ela ainda pediu fontes de água. Sabe por quê? Porque sem água, querido, não tem irrigação, sem água não tem cultivo. Então água é vida, é prosperidade. E ela sabiamente pediu, ainda falou com o marido dela. Otoniel, é isso? Otoniel. Falou com ele. Ó. Agora é interessante que Caleb abençoou a descendência, Deus tinha feito uma promessa, e aí eu aprendo isso. Quando nós tomamos posse das promessas de Deus e vivemos as promessas de Deus, nós vamos abençoar os nossos descendentes, as gerações futuras. Nós vamos desfrutar do melhor e vamos dar o melhor aos nossos, amém? Ele deu o melhor à filha dele. Você projeta isso para o seu filho? Você projeta isso para a sua filha? Então vive as promessas de Deus, que você vai abençoar a sua casa e a sua família. E é interessante, porque esse homem que casou com ela, e aí vem uma outra coisa que me chama a atenção, foi um homem abençoado. Quando Josué morreu, depois que o povo se corrompeu, ele foi o primeiro juiz de Israel. Enquanto ele estava à frente, Israel foi abençoado. Ele não entregou a filha dele a um qualquer não, meu irmão. Era um cara abençoado. Era um cara abençoado. O desejo do meu coração é que os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas gerações
Se casem com pessoas, se liguem com homens, com mulheres que vão ser bênção para a vida deles. Amém, minha filha? Amém. 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 Que seja um homem abençoado, que seja uma mulher abençoada. Ele falou, se conquistar lá, eu dou minha filha. Vai lá e conquista. Então era alguém ativo, era alguém igual a ele, não era, né? Era um proativo, era alguém que foi, era alguém de guerra, era alguém que ia, era alguém que conquistava. Um homem abençoado, foi juiz. Marido da filha de Caleb. Olha como Caleb foi abençoado, querido. Olha como Caleb foi abençoado. Ele viveu a promessa de Deus. Então você quer ser abençoado à semelhança de Caleb? Sim ou não? Sim ou não? E se tiver gigante lá na terra? Se tiver gigante, que você destrone os gigantes lá. Que Deus te use para que caia 2, 3, 4, 5, quantos gigantes tiver. Que 2021 caia todos os gigantes que possam estar impedindo as nossas bênçãos, queridos. Os gigantes que possam ser externos ou os gigantes interiores. Que muitas vezes nós somos paralisados não por gigantes que estão fora, mas gigantes que estão no nosso interior. E se nós não derrubarmos o gigante aqui dentro, nós não conseguimos derrubar o gigante do lado de fora. Isso aconteceu com eles. Nós vimos aos olhos dele como gafanhoto. Ninguém falou que eles eram gafanhotos. Aquilo estava dentro deles. Então, se existem gigantes que têm nos prendido até aqui, que 2021 seja tempo de cair gigante. Vamos colocar de pé, por favor. Seja do lado de fora ou do lado de dentro. Que for de gigante, que caia. Amém? Então que você fique com essa palavra nesse último culto do ano. Que assim como Deus nos abençoe em 2020, que Ele possa nos abençoar em 2021. Vivendo as promessas de Deus. E ali diz, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Números 23, 19, anota essa referência aí. Agora é interessante que esse texto, né, esse versículo, ele está colocado, né, em meio a uma história vivida por um profeta chamado Balaão. Balaão, quando o povo tinha conquistado já algumas terras, ele ouviu falar no que Deus já tinha feito através daquele povo, e tinha saído um povo do Egito, e ele Balaque, o rei, chamou Balaão, que era um profeta, e o rei Balaque tentou comprar Balaão para que ele amaldiçoasse o povo. Falou, saiu um povo lá do Egito, numeroso, mais forte, eu não vou conseguir resistir a eles não. Pô, vem aqui e amaldiçoa eles. Ele se negou por um período e depois ele foi. 2 vezes ele foi chamado pelo mensageiro e não foi. E depois ele foi. Ele consultou o Senhor. E aí tem 3 oráculos lá, 3 momentos de Balaão. E Balaão fala no final para ele, olha só, eu não posso amaldiçoar o que Deus já abençoou. Você é abençoado, Deus já te abençoou, Deus já me abençoou. Não tem palavra de maldição para a minha vida e para a sua vida. E aí veio ali, ele falou, eu não posso amaldiçoar o que Deus já abençoou. Deus falou que ia abençoar e Deus abençoou. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fale, deixa de agir. Acaso promete, deixa de cumprir. É a palavra de Deus, meu irmão. Então toma posse essa noite. Que você saia daqui com essa palavra no seu coração. Você saia daqui com essa palavra no seu coração. Que 2021 seja um ano que você venha viver as promessas de Deus.
Vamos tomar posse cantando? Jesus, amém, Jesus. Amém? Amém? Você tem a marca da promessa? Amém? Que 2021 você possa viver as promessas de Deus. Você possa conhecer as promessas de Deus. Você possa crer na promessa de Deus. Toma posse das promessas de Deus para a sua vida e para a minha vida e para a nossa vida. Pai, muito obrigado
Muito obrigado por 2020. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos abençoou. Muito obrigado porque o Senhor colocou um propósito no nosso coração e o Senhor atendeu. Obrigado por cada casa e cada família em que os propósitos foram atingidos, atendidos, e aqueles que ainda estão em curso. E nós cremos que 2021, Senhor, eles vão se concretizar. Nós tomamos posse da Tua palavra, assim como Caleb tomou posse da Tua palavra, tomou posse da Tua promessa. Nós tomamos posse nessa noite das Tuas promessas. Nós queremos viver as Tuas promessas. Queremos viver as Tuas promessas de maneira integral. Queremos as Suas bênçãos espirituais. Queremos as Suas bênçãos emocionais, psicológicas, sermos libertos, Senhor, dos gigantes que nos prenderam até aqui. Que 2021 seja um ano de libertação interior para nós. Pai, que somos livres da incredulidade. Deus, que o Senhor acrescente fé no nosso coração, fé para viver as Suas promessas, Senhor. E que nós vivamos as promessas materiais liberadas pelo Senhor. Que 2021 seja um ano da liberação das Suas promessas. Aquelas promessas que estavam retidas há anos possam ser liberadas em 2021. Pai, em nome de Jesus, que assim como aconteceu com Caleb, que chegou um tempo determinado, que ele tomou posse das promessas, da promessa que estava destinada a ele, que a promessa que está destinada a cada um de nós, ao Teu povo, que nós possamos tomar posse pessoalmente, individualmente, enquanto família, que nós possamos tomar posse das promessas de Deus para com as nossas vidas, e como igreja, como a igreja que o Senhor estabeleceu nesse lugar, nós possamos tomar posse das Tuas promessas para essa igreja, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se aquele pastor foi usado pelo Senhor para profetizar para as nossas vidas, que essa promessa se cumpra para nós, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós possamos no ano de 2021 declarar como Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, libera as Tuas promessas, e que nós possamos viver, Senhor, e aquilo que nos prende, Senhor, que nós possamos ser libertos. E os gigantes, os inimigos, os adversários que nos cercam, que estão entre nós e a posse das nossas promessas, das nossas bênçãos, caiam por terra em 2021. Que toda oposição, que toda resistência, que todo impedimento que tem existido até aqui caia em 2021, para